Irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Então, meus amados irmãos e irmãs, estou passando aqui mais uma vez para fazer mais uma breve transmissão. Dessa vez, iremos falar sobre uma passagem que tem causado muita controvérsia entre muitos grupos cristãos, grupos denominados cristãos. Está em Eclesiastes, capítulo 9, do versículo 5 ao 6, e Eclesiastes 9, 10. Então veja, de acordo com essas passagens, muitos defendem a inconsciência da alma na morte, de que quando o homem morre, a alma permanece inconsciente. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia quer ensinar? Será que era dessa forma que o judaísmo ensinava, que o judaísmo acreditava, ou que o judaísmo ainda acredita hoje? Será que é isso? Então veja, primeiro que tudo, nós precisamos entender que nós vivemos numa cultura completamente diferente da cultura judaica, certo? Então, nossa cultura é completamente diferente. Então, a Bíblia foi escrita numa cultura diferente da nossa, em circunstâncias diferentes da nossa, em contextos sociais, políticos, geográficos completamente diferentes dos nossos. Então, nós precisamos conhecer realmente a cultura oriental, na qual a Bíblia foi escrita, e devemos conhecer também as circunstâncias sociais, políticas, culturais, religiosas, tudo da época, para que possamos entender a mensagem da Escritura, o que a Bíblia realmente tem a nos dizer. Então veja, lembrando aqui que o judaísmo nunca acreditou nessa ideia de sono da alma, da inconsciência da alma na morte, certo? Então, embora a descrição, ou seja, do que diz respeito à vida após a morte, não está muito clara no Antigo Testamento, mas o judaísmo não é uma religião que acredita na inconsciência da alma na morte. Então, essas passagens de Eclesiastes 9, 5 e 6 e Eclesiastes 9, 10, ela tem sido mal interpretada por muitos que não são familiarizados e não conhecem profundamente a cultura judaica. Então, tem alguns grupos, eu não vou citar nomes aqui para não atingir, então, mas tem alguns grupos que denominam cristãos que defendem a inconsciência na morte e se baseiam em Eclesiastes 9, do 5 ao 6, que diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então muitos pegam apenas esse versículo, Eclesiastes 9, 5, mas se esquecem do versículo 6, que diz, veja, Eclesiastes 9, versículo 6: até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz embaixo do sol. Então veja, ele está falando do ponto de vista físico, embaixo do sol. Veja, porque o judaísmo acredita que o mundo dos mortos, chamado de Sheol, que muitos interpretam como sepultura, algumas vezes pode ser interpretado como sepultura, já que Sheol é o domínio da morte, mas o Sheol é a descrição do além, certo? Então é o além para o judaísmo. O Sheol, o mundo dos mortos, a dimensão dos mortos. Então, ela nem sempre é traduzida como sepultura, algumas vezes sim, outras não. Então veja. Então quando diz aqui, até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, já não tem parte alguma neste século em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Então, o hagiógrafo, o escritor sagrado, está falando do ponto de vista físico, está falando do ponto de vista terreno, certo? Então, ele não está falando do ponto de vista do além, certo? Então, veja. Então, quando ele diz aqui, em Eclesiastes 9, 10, tudo quanto te vier a tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então veja, ele está falando isso por quê? Porque ele está descrevendo a situação do mundo dos mortos, Ou seja, o mundo dos mortos, no Sheol, não há obra, não há indústria, porque o judaísmo acredita que, ou seja, só é possível o ser humano realizar obras por meio do seu corpo. Ou seja, quando ele está desprendido do seu corpo, ele não pode realizar obras, certo? Então, o Sheol, ele é descrito como o mundo da reação, não o mundo da ação, no qual você age em mudança de algo. Então, vocês estão entendendo? Então, no Sheol, no mundo dos mortos, você vai encarar
as reações daquilo que você praticou em vida, sejam as ações boas ou sejam as ações más. Então lá você não vai fazer nada em vista de mudança. Lá você vai encarar aquilo que o resultado daquilo que você praticou em vida, certo? Então isso cabe para bons, isso cabe para os maus, certo? Os bons vão ter paz, né? Então vão usufruir de uma certa forma da presença do Eterno, e os maus vão sofrer, certo? Em decorrência de suas próprias ações. Então não é o mundo mais da ação. Então o judaísmo não acredita que o mundo ou seja, que o homem para agir ele precisa de um corpo, né? Ou seja, então por isso que a ressurreição diz respeito a trazer de volta esta vida. Então este é o sentido da ressurreição para o judaísmo, é trazer de volta para esta vida. Então a ressurreição é completamente diferente como muitos interpretam. Então veja, é esse conceito também do que diz respeito do que acontece após a morte. Então o judaísmo não é uma religião que acredita no sono da alma. Isso é uma ideia desenvolvida por pessoas que não tinham conhecimento profundo a respeito do judaísmo e das crenças judaicas. Se nós vemos, por exemplo, no Novo Testamento, por exemplo, quando os discípulos viam Jesus ressuscitado, né, e pensavam que via um espírito, e Jesus disse: olha, um espírito não tem carne e ossos como vede que eu tenho. Se eles acreditavam que podiam ser um espírito, óbvio que eles acreditavam na existência de espíritos, né? Então, por exemplo, nós podemos ver também, por exemplo, que Deus proíbe a consulta aos mortos. Se Deus proíbe a consulta aos mortos, é porque existia a possibilidade de consultá-los, senão Deus não havia proibido. Então veja, essa realidade existia, né? Então o judaísmo nunca acreditou nessa ideia de sono da alma. Isso é um equívoco, certo? Então precisamos entender realmente o texto e o contexto para entendermos realmente a mensagem, o que o escritor sagrado quer nos transmitir. Então quando diz aqui em Eclesiastes 9:10, tudo quanto te vier à mão para fazer, conforme as tuas forças, ou seja, faça aqui nesta vida, porque na sepultura, em algumas traduções, como por exemplo, aqui eu estou lendo a tradução, a revista Almeida corrigida, certo? Então, na tradução revista Almeida atualizada, traz a palavra além, e no texto hebraico traz Sheol, que é mundo dos mortos. Então veja, tudo quanto te vier a tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura, ou no além, ou no Sheol, para onde tu vais não há obra. Então você não vai realizar algo em vista de mudança, de uma circunstância, né? Nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então é neste sentido, certo? Então não é um lugar de inconsciência. Então acabem com isso, estudem a cultura judaica para que vocês possam compreender realmente o que a palavra de Deus tem a nos dizer. E veja que Paulo diz lá em Filipenses, né? Diz que para mim o morrer é Cristo, né? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E como é que você ganha com a morte, né? Então é claro que a morte não é o fim. Então precisamos entender realmente aquilo que os cristãos realmente acreditavam, certo? Então, que Deus possa abençoar a todos vocês, que todos possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.